O rei que renunciou ao trono para viver um grande amor. A história do rei Eduardo VIII e Wallace Simpson. Na Inglaterra dos anos 1930, uma história de amor abalou os alicerces da monarquia britânica e capturou a atenção do mundo. O rei Eduardo VIII, herdeiro do trono mais poderoso da época, enfrentou um dilema sem precedentes: escolher entre a coroa e o coração. Este drama real, que culminou na maior crise constitucional do século XX para o Reino Unido, teve como protagonistas um monarca apaixonado e uma americana divorciada, cujo romance desafiou as convenções de sua época e mudou para sempre o curso da história britânica. Eduardo, príncipe de Gales e herdeiro aparente do trono britânico, era conhecido por seu charme e estilo de vida boêmio. Adorado pelo povo, ele parecia destinado a se tornar um dos monarcas mais populares da história moderna. No entanto, seu encontro com Wallis Simpson, uma socialite americana, 2 vezes divorciada, em 1931, marcaria o início de uma relação que abalaria os pilares da monarquia. À medida que o relacionamento entre Eduardo e Wallis se aprofundava, crescia também a preocupação nos círculos aristocráticos e governamentais. A Igreja da Inglaterra, da qual o monarca era o chefe supremo, não permitia o casamento de divorciados. O primeiro-ministro Stanley Baldwin e o gabinete britânico viam com apreensão a possibilidade de uma americana divorciada se tornar rainha consorte. A família real, liderada pelo rei George V, pai de Eduardo, expressava sua desaprovação de forma cada vez mais evidente. O escândalo atingiu seu ápice em 1936, quando Eduardo ascendeu ao trono após a morte de seu pai. Como rei, Eduardo VIII se viu no centro de uma tempestade política e moral. Sua determinação em se casar com Wallis Simpson colocou-o em rota de colisão com o governo, a Igreja e grande parte da opinião pública. A crise constitucional que se seguiu não tinha precedentes na história moderna britânica. O primeiro-ministro Baldwin apresentou ao rei um ultimato: renunciar a Wallis ou abdicar do trono. Eduardo, profundamente apaixonado e determinado a seguir seu coração, fez uma escolha que chocou o mundo. Em 10 de dezembro de 1936, após apenas 326 dias como monarca, Eduardo VIII anunciou sua abdicação em um discurso transmitido por rádio para milhões de súditos atônitos. Descobri que é impossível carregar o pesado fardo da responsabilidade e cumprir meus deveres como rei, como eu gostaria de fazer, sem a ajuda e o apoio da mulher que amo. Essas palavras ecoaram por todo o Império Britânico, simbolizando o fim de uma era e o início de outra. A decisão de Eduardo não apenas alterou sua própria vida, mas também redefiniu o futuro da monarquia britânica. Seu irmão mais novo, o Duque de York, relutantemente assumiu o trono como George VI, pai da futura rainha Elizabeth II. A abdicação de Eduardo VIII teve consequências profundas e duradouras. Para a família real, foi um momento de crise e redefinição. O novo rei George VI, que sofria de gagueira e não havia sido preparado para governar, enfrentou o desafio de restaurar a confiança na monarquia em um momento de incerteza global, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Para o governo britânico, a crise representou um teste crucial para a estabilidade constitucional do país. A habilidade das instituições em navegar por águas tão turbulentas demonstrou a resiliência do sistema político britânico, mas também expôs suas fragilidades e a necessidade de adaptação aos tempos modernos. A opinião pública britânica ficou dividida. Muitos admiravam a coragem de Eduardo em escolher o amor acima do dever, vendo nele um romântico que desafiou as convenções de sua época. Outros o consideravam irresponsável, acusando-o de abandonar seu país em um momento de necessidade. Esta divisão refletia as mudanças sociais em curso, com valores tradicionais sendo desafiados por novas ideias sobre amor, dever e individualidade. Eduardo e Wallis, agora duque e duquesa de Windsor, se casaram na França em 1937, iniciando um exílio que duraria o resto de suas vidas.
Embora oficialmente bem-vindos em visitas ocasionais ao Reino Unido, o casal permaneceu em grande parte afastado da família real e da vida pública britânica. Sua história continuou a fascinar o público, alimentando inúmeros livros, filmes e documentários ao longo das décadas. O legado da abdicação de Eduardo VIII é complexo e multifacetado. Por um lado, representou um momento de vulnerabilidade para a monarquia britânica, expondo as tensões entre dever público e desejo pessoal. Por outro, paradoxalmente, acabou por fortalecer a instituição a longo prazo. A ascensão de George VI e, posteriormente, de Elizabeth II, trouxe uma nova era de estabilidade e devoção ao dever que redefiniu a monarquia para o século XX. A história de Eduardo e Wallis continua a ressoar na cultura popular e na consciência histórica. Ela levanta questões fundamentais sobre o papel da monarquia em uma sociedade moderna, o conflito entre dever e amor e os limites do poder real. Para alguns, Eduardo VIII permanece como um símbolo de rebeldia romântica contra as convenções sociais rígidas. Para outros, sua abdicação representa uma falha em cumprir as responsabilidades inerentes à sua posição privilegiada. Independentemente da perspectiva, o maior sacrifício real da história deixou uma marca indelével na história britânica e mundial. Alterou não apenas a linha de sucessão, mas também a própria natureza da monarquia britânica. A crise de 1936 forçou uma reavaliação do papel do monarca na sociedade moderna, contribuindo para a evolução da família real de uma instituição distante e intocável para uma mais acessível e consciente de suas responsabilidades públicas. À medida que as décadas passaram, a história de Eduardo VIII e Wallis Simpson continuou a inspirar debates, obras de arte e reflexões sobre o poder do amor e o peso das responsabilidades reais. Seu romance, que uma vez ameaçou derrubar uma monarquia, tornou-se parte integrante da mitologia real britânica, um lembrete constante dos desafios enfrentados por aqueles nascidos para governar. Hoje, mais de 80 anos após a abdicação, a saga de Eduardo e Wallis permanece como um capítulo fascinante e controverso da história britânica. Ela nos lembra que, mesmo nos mais altos círculos do poder, as emoções humanas podem moldar o curso da história. A decisão de Eduardo de renunciar ao trono por amor continua a provocar discussões sobre dever, sacrifício e a natureza mutável da monarquia em um mundo em constante evolução. Se você ficou fascinado por este mergulho na história real, não deixe de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A história está repleta de dramas reais tão intensos quanto este, e mal podemos esperar para compartilhá-los com você.